que um bom ponto de partida para nós aqui para falar de Smart Audit ou auditoria inteligente é explicar o que é e o que requer em termos de estrutura para uma organização. Ótimo, obrigado. O conceito, né, da auditoria inteligente, do Smart Audit, é transformar uma área que normalmente era vista dentro das instituições como uma área que sempre buscava os problemas e erros das outras áreas, em uma área num processo mais consultivo e proativo, utilizando todas as técnicas e lógicas de inteligência artificial para fazer um trabalho mais proativo, né, e conseguir levar um melhor processo, né, para todas as linhas de defesa. Então, normalmente, a auditoria senta ali na terceira linha de defesa, na camada de terceira linha de defesa, num guarda-chuva, observando todos os processos dentro da empresa para verificar se eles estão em conformidade, se existe algum risco inerente que ninguém está observando e garantir que tanto a segunda linha de defesa, que fica ali mais num foco entre risco e compliance, e o primeiro linha de defesa, que é mais vínculos e estruturas operacionais, estejam funcionando de uma forma correta. Então essa mudança, né, nesse processo faz com que, ao invés da área de auditoria trabalhar sobre uma ótica de buscas de casos aleatórios, né, totalmente aleatórios em processos de auditoria contínua em áreas, consiga utilizar os dados que estão disponíveis na empresa para identificar focos de possíveis problemas, né, ou vulnerabilidades. E durante esse processo de auditoria contínua, eleger e priorizar, primeiro, as áreas que representam maior risco ou maiores vulnerabilidades e os processos dentro dessas áreas que também representam maiores riscos e vulnerabilidades, para que foque justamente nos casos onde tem maior propensão. Uhum. E como a inteligência artificial pode ser integrada a esses processos de auditoria inteligente, principalmente considerando aí os temores dos consumidores brasileiros, né? Uma pesquisa recente do SAS revelou aí que 80% dos consumidores já sofreram algum tipo de fraude e mais de 80% mudariam de instituição se soubessem que a empresa os protege melhor, né? Sim. Então, o processo, né, as técnicas de inteligência artificial que envolvem aí machine learning, deep learning, todas as estratégias de mineração de dados, né, conseguem trazer uma maior rapidez e agilidade na identificação de possíveis problemas e a redução do tamanho desses problemas, né, do que quando essa fraude ou esse problema se perpetra por muito tempo dentro da empresa. E ao mesmo tempo que a terceira linha de defesa está utilizando essas técnicas de monitoramento de dados, de análises preditivas nos seus processos, ela vai sugerir que a segunda e a primeira linha de defesa também utilizem esses processos para evitar com que a terceira linha de defesa tenha o trabalho de identificar as vulnerabilidades ocorridas nessas duas primeiras linhas de defesa, né? Então é um processo evolutivo que, uma vez com que a segunda e primeira linha de defesa adotem essas técnicas analíticas e evolutivas de machine learning e inteligência artificial, reduza o trabalho, né, de casos suspeitos e vulnerabilidades dentro da empresa. E uma vez com que todas essas camadas estejam protegidas e evoluídas nesse sentido, os consumidores dessa empresa, né, os clientes finais dessa empresa, vão acabar se sentindo muito mais seguros por estarem tratando com uma instituição que dá essa proteção completa para eles, né, que envolvem não somente o tema de riscos ou perdas que possam impactar valores de market share ou valores de produtos oferecidos para esses clientes, mas também prejuízos financeiros e também riscos inerentes à perda de dados e até mesmo segurança. Sim. E como a análise de dados atua dentro desse conceito de Smart Audit para identificar anomalias que possam indicar uma possível fraude? Legal. Então, existe todo um conceito de uma abordagem híbrida de inteligência artificial em todo esse processo. Inteligência artificial é um tema bem abrangente, né, que foi desenvolvido lá em 1950, né, por mais que a gente esteja falando muito dele agora, mas ele começa desde estratégias simples como regras de negócio, né, o que a maioria das instituições acabam aplicando.
Porém, as regras de negócio acabam tendo muitas falhas e acabam ocasionando em muitos falsos positivos, porque os fraudadores rapidamente conseguem entender quais são essas regras de negócio e mudam o seu comportamento. Então, evoluir essas técnicas analíticas que estão englobadas dentro da inteligência artificial, de regras para detecção de anomalias, ou seja, cálculos de distribuição, detecção de outliers comportamentais, quando você compara pessoas, né, similares em seus comportamentos, estratégias de modelos preditivos para pedir para a máquina, né, criar formas de segmentar, através da análise de dados, matemática e estatística, os casos mais propensos e semelhantes aos casos anteriores que já ocorreram, para dizer qual é a propensão desse novo caso ter uma propensão de fraude, modelos de séries econométricas que avaliam os dados com relação ao tempo e conseguem prever ou predizer volumes financeiros ou de dados ou de processos e comparar essa expectativa com a realidade para conseguir identificar algum tipo de situação anômala. Mineração textual, né, conseguir utilizar dados textuais, sejam em documentos, sejam em campos abertos, para conseguir sacar palavras, relações ou entidades ali de dentro, tirar desses campos pessoas, né, e entidades, para conseguir, não somente com esses dados não estruturados, mas também trazendo dos dados estruturados, criação de redes de relacionamentos, que traduz o título popular que a gente tem aqui, o diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Mais uma vez, com relação a outro exemplo textual, aplicar técnica de contexto e sentimento, né, com relação a essas informações. Então, por exemplo, se você fizer uma busca no meu nome no Google, você vai ver uma série de notícias relacionadas à fraude, só que ter ou não ter uma palavra antes da palavra fraude, que é a palavra prevenção, muda completamente o contexto dessa notícia. Eu estar envolvido num problema de fraude, né, ser acusado de fraude é uma determinada situação, eu aplicar técnicas de prevenção à fraude é uma outra situação. Então esse primeiro exemplo é negativo e o segundo exemplo é positivo. Então conseguir extrair o contexto e o sentimento do texto é muito importante. Estratégias de detecção de georreferenciamento, conseguir saber latitude e longitude de determinados pontos e avaliar isso numa linha do tempo em distintas transações, faz com que você consiga saber a distância em metros ou quilômetros e, tendo a data e a hora entre esses dois processos, você consegue calcular a velocidade que o indivíduo trafegou do ponto A até o ponto B e comparar para verificar se essa é uma velocidade aceitável. Por exemplo, um indivíduo que estava aqui na Faria Lima e depois de 5 minutos fez uma transação no Rio de Janeiro, né, é algo totalmente atípico e que vincula ao tema de anomalia, é uma anomalia temporal. Como que o indivíduo consegue sair em 5 minutos de São Paulo para o Rio de Janeiro, né, em uma distância tão grande, né, ele teve que viajar numa velocidade muito alta, uma velocidade anômala, não compatível, e isso pode gerar um alerta para uma identificação. E para que tudo isso a gente consiga aplicar em todos os dados e variáveis que são disponíveis dentro da empresa, para que situações atípicas e suspeitas que possam trazer algum prejuízo financeiro sejam identificadas de uma forma proativa e façam com que o trabalho da terceira, segunda e primeira linha de defesa sejam aprimorados. São muitas possibilidades, né? E Sem dúvida. Falando ainda em possibilidades a ver com tecnologia, queria ouvir de você como técnicas baseadas em IA, como reconhecimento facial, né? Como elas podem ser integradas em sistemas de auditoria inteligente para aprimorar a autenticação de transações, por exemplo. Legal, então eu acho que esse é um ponto importante que vincula muito a processos internos da empresa, que o terceiro nível de defesa vai validar e sugerir para que segundos e primeiros níveis apliquem, né, para que isso evite problemas ali transacionais, como processos de compras internos da empresa, como processos a acessos a sistemas e dados por pessoas que não deveriam ser autorizadas. Então, adicionar a esse conceito da inteligência artificial, que a gente já falou um pouco do machine learning, trazer esse conceito de reconhecimento facial, que é o deep learning, para o processo, também é muito importante para você fazer segundos e terceiros fatores de autenticação para garantir que esses processos estejam ocorrendo de uma forma íntegra. E que acaba, obviamente, levando toda uma situação de maior segurança
né, e maior tranquilidade e transparência para o consumidor final ou até mesmo para os consumidores internos, que os seus dados e as suas informações financeiras estão sendo tratadas de uma forma segura. Sim. Falando em segurança, como que a adoção do Smart Audit pode fortalecer as medidas de segurança de uma organização? Perfeito. Esse é um ponto muito interessante que vincula muito com o aspecto de cibersegurança. Então, hoje existem vários sistemas que monitoram os comportamentos dos acessos a sistemas, sejam acessos diretos por pessoas, sejam acessos robóticos, sejam ataques massivos dentro das instituições. E aplicar também essas lógicas e, principalmente, trazer esses dados para um processo de análise de inteligência artificial enriquece muito todo o processo inerente a ele, né? Então, quanto mais dados a gente tiver para aplicar essas lógicas, melhor. Exemplos disso são ataques feitos de forma massiva para que derrubem sistemas de validações e seguranças e avaliar, enquanto esses sistemas estavam fora, quais foram as transações que passaram. Existe algum tipo de relacionamento entre o canal que originou esse ataque massivo e o canal que fez essas vendas ou processos ou compras enquanto esse canal estava em baixa, né? Enquanto esse sistema de proteção estava em baixa? Verificar a consequência dessas vendas realizadas nesse período e verificar o que aconteceu com elas. Então, teve problemas creditícios, teve problemas de vínculos à fraude, teve roubo de informações, né? Teve algum tipo de problemas de compras não adequados, né? Então, utilizar todas essas informações para conseguir melhorar esse processo, né? E fazer com que essa camada de segurança não seja tratada em silos, né? Mas seja trabalhada de uma forma integrada para a instituição para conseguir garantir essa segurança completa e, obviamente, garantir a sua estrutura financeira, né? Sua solidez financeira, não trazer riscos inerentes à imagem, reputacionais e por aí vai. E isso ajuda também na fidelidade do consumidor, não? Com certeza, com certeza. Como a própria pesquisa disse, né? Então, os consumidores que estão se relacionando com empresas que apresentam riscos inerentes à perda de dados, perdas informacionais, fraudes, que possam gerar para o consumidor dor de cabeça, trabalhos adicionais e até mesmo prejuízos financeiros decorrentes dessa falha nesse processo interno, faz com que o consumidor veja numa instituição que faça esses investimentos e tenha esse ambiente mais seguro, num porto mais seguro para ele conseguir ir e ter ali sua segurança e confiança aonde depositar seus dados, sua vida ali dentro nesses processos. Legal. E como que a análise de dados aí no contexto de auditoria inteligente pode ajudar empresas a mitigar aí os pontos vulneráveis que normalmente são explorados pelos fraudadores? Uma pesquisa da Associação dos Investigadores de Fraudes e Crimes Financeiros dos Estados Unidos, em 2022, lançou um Report to the Nations, que mostra uma série de estratégias analíticas que são aplicadas, estratégias, na verdade, não necessariamente analíticas, que são aplicadas nos processos internos de auditoria. Então, desde treinamento e capacitação dos funcionários, criação de canal de denúncias, criação de comitês, todas essas estratégias, né, são aplicadas, porém, quando a gente avalia a utilização de dados e monitoramento proativo e preditivo desses dados, somente 45% das instituições têm adotado esse tipo de estratégia. E a gente sabe que quanto mais tempo a gente deixa uma fraude ou um problema ser perpetrado dentro da empresa, maior é o volume financeiro vinculado a esse processo. Quando a gente compara todas essas técnicas, né, aplicadas e a sua referência em tempo e valor de detecção e o quanto ela ocasionou, você identifica que a análise preditiva, utilizando dados e mineração de dados e textos, etc., que é a inteligência artificial, faz com que os problemas sejam detectados em menos de 6 meses e os montos financeiros vinculados a esses processos acabem ficando abaixo dos $50 mil. Enquanto você deixar esse período percorrer e só ser avisado ou identificado durante um processo de auditoria contínua aleatória, pode ser que você encontre uma fraude depois de 18 meses e a fraude já esteja em vultos milionários. Um ponto também muito importante é que nesse relatório, quando a gente compara países e regiões, infelizmente a nossa região, a América Latina, ela acaba gerando, né, um problema que 68%
das perdas e prejuízos financeiros encontrados, né, nesse processo de fraude ou, né, processo de auditoria não são recuperados de forma nenhuma. Olha só. Então, você trabalhar num processo de detecção mais rápida e principalmente na prevenção, conseguindo fazer com que essa terceira linha sugira melhorias na segunda e na primeira linha de defesa, vão trazer aí um grande benefício, né, para a instituição. Então a IA, no contexto aí de Smart Audit, pode ajudar empresas a serem muito mais proativas, né, na prevenção. Proativas, lucrativas, aumentarem seu market share e conseguir, obviamente, por consequência, levar uma melhor experiência para os seus clientes. Uhum. E quais são as tendências que você enxerga no horizonte aí em termos de adoção de Smart Audit e aqui no Brasil? Hoje a gente está tendo uma demanda muito interessante com relação a isso. As empresas acabam realmente vendo o benefício de ter uma área de auditoria que tem pessoas muito qualificadas trabalhando ali dentro, como justamente uma área que pode ser levada para esse tema de sugestivo, esse tema proativo dentro da empresa, né? Não somente reativo para ficar identificando os problemas. Então, acho que essa grande tendência é justamente esse movimento que a gente está vendo, fazer com que essas áreas de auditoria, segurança e compliance sejam áreas sugestivas, né, e consigam levar conversem e também, que se né? conversem exatamente e consigam levar para a instituição todas essas melhores práticas de uma forma estruturada e não somente ficar pegando e colocando no relatório, né, um problema na área alheia, mas sim levar a solução, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante, é uma tendência muito grande que a gente está observando. Qual vai ser o papel da inteligência artificial nisso, em levar o Smart Audit para o próximo nível? Justamente conseguindo dar a condição dessas áreas de auditoria investirem nos 3 principais pilares: pessoas, processos e a tecnologia. Então, a inteligência artificial acaba ficando no papel da tecnologia. Mas ela sozinha não vai funcionar se você não capacitar pessoas e fazer com que esses processos aconteçam de uma maneira mais eficiente e eficaz. Então, a inteligência artificial acaba sendo o viabilizador desses processos, né? Então, sendo a facilidade de você conectar os dados disponíveis na empresa, trazer e combinar essas informações, conseguir levar e gerar os alertas mais importantes para serem tratados por esse grupo de pessoas que precisam também estar capacitados e com conhecimento não somente no aspecto de criação e entendimento de novas estratégias de inteligência artificial, mas também capacitar as pessoas que vão receber esses alertas para tratá-los de uma forma melhor, para que ele consiga, em menos tempo, resolver casos muito importantes. E isso vai, inclusive, em processos de canais de denúncia, por exemplo, né? Grandes empresas acabam tendo muitas denúncias que fazem sentido, denúncias que não fazem sentido. E fazer com que um processo de inteligência artificial faça uma triagem desses casos, combine quem são as pessoas envolvidas nesta denúncia numa rede de relacionamento e faça a interpretação dessa denúncia e cruze todas essas informações para quando o analista operacional pegue uma denúncia para avaliar, todo esse trabalho de coleta de informações e trabalho já esteja pronto. E isso faz com que o tempo e a resposta e principalmente a mitigação desse problema acabem ocorrendo de uma forma muito mais rápida. Legal. E quais são as consequências para as empresas que não estiverem olhando para essa evolução? Bom, então elas vão, em primeiro ponto, perder seus clientes, né? Que vão, como a gente comentou na pesquisa, escolher instituições que levem mais segurança e confiabilidade e credibilidade para eles, prejuízos financeiros, problemas vinculados a perdas internas e perda de recursos e funcionários, inclusive, né, que vendo essas fragilidades internas não vão se sentir confortáveis trabalhando nessa empresa, e a sua exposição à marca, né, a sua exposição fora da empresa, e muito relacionado, inclusive, com toda a parte do ESG, do G do ESG, né, a governança interna da empresa. Né, eu acho que isso também é uma grande tendência, né, que a gente tem visto aí, essa necessidade por estar compliance com o ESG no tema G, nesse ambiente mais fácil de ser governado dentro da empresa. Sim, todas as nuances que decisores têm que ficar de olho. Exatamente. Muito interessante explorar o tema de auditoria inteligente com você, Saponara. Obrigada pela conversa. Obrigado a você, Angélica. Obrigado.